Olá, mais uma vez estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e queremos também te agradecer de maneira muito especial pela sua audiência. Você que é o telespectador da nossa TVA, um telespectador diferenciado, nós consideramos, por ser também um formador de opinião. Nós vamos apresentar o programa hoje num tema muito interessante, Exposição Autismo em Foco. E para falar sobre essa exposição, nós convidamos o Bernardo Knabem, que é idealizador do projeto, né, Bernardo? Prazer tê-lo aqui, tudo bem contigo? Tudo bem, o prazer foi meu e oportunidade de conversar um pouquinho sobre a exposição e sobre o autismo. Que ótimo, Bernardo. O Bernardo, eu queria te fazer uma pergunta, de que forma que surgiu a ideia de fazer uma exposição de criança e jovens autistas? Por quê? Na verdade, o dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Certo. E aqui no polo da Uniaselv de Florianópolis, que é uma faculdade que um dos cursos fortes é o curso de Pedagogia, que trabalha muito a parte da inclusão, da educação, do conhecimento para essas causas, para essas questões dos transtornos de desenvolvimento e da própria inclusão escolar, a gente sempre fazia uma campanha e lançava uma camiseta e fazia sempre alguma coisa em função para aumentar essa questão da conscientização e vamos falar da memória do dia 2 de abril. O ano passado a gente fez a questão também das camisetas e aí começou, de uma maneira ainda bem embrionária, a ideia de se fazer uma exposição de fotos com crianças autistas durante as suas terapias. E aí quando chegou esse ano, a gente começou o ano com aquelas promessas de ano novo, né? E tal. Não, esse novos ano, objetivos e tal. Não, vamos fazer, e acabou que a gente se motivou. Pedimos apoio pela causa, os fotógrafos também aderiram à causa e foi uma sucessão de sims. A gente não recebeu nenhum não. Então a gente ia convidando as pessoas, pedindo os patrocínios, convidando para se entregar no projeto e as pessoas, meu, que interessante, tô dentro. E acabou saindo essa beleza dessa exposição. Dia 2 de abril, qual é o significado desse dia? É o Dia Mundial de Conscientização do Dia Autismo Mundial de Conscientização pela ONU. A ONU determinou esse dia como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Perfeito. E qual foi o maior desafio para poder colocar em prática isso? Olha, assim, acho que o maior desafio que a gente tem é realmente transpor a questão do autismo, né? A gente, então, conseguiu trabalhar. A gente, como eu falei anteriormente, a gente praticamente não teve obstáculos. Por quê? Porque quando é uma causa tão interessante, tão bonita, as pessoas, elas se envolvem, elas são, na sua pureza, na sua integridade, elas são propositivas, são ativas e são inclusivas. Então, à medida que a gente foi apresentando o projeto, as pessoas foram aderindo, foram concordando, propunham também mais ideias e a gente evoluiu e chegou na concretização de um grande sonho e de uma exposição realmente muito bela, muito bonita. O Bernardo, esse teu envolvimento deve-se a quê? A curiosidade, ou você conhece pessoas que têm o problema do autismo? Deve-se a quê esse teu envolvimento? Eu tenho um envolvimento assim, originário por duas vertentes. Uma porque eu trabalho com educação e, como eu falei anteriormente, a parte da educação está passando por um momento não vou dizer de questionamento, mas de revolução nessa questão da inclusão. Antigamente a gente tinha crianças, não só na questão autista, mas de todos os outros transtornos de desenvolvimento que eram efetivamente postas ao lado. Discriminadas. Elas eram colocadas a par da questão da educação. E a gente, enquanto educador, começou a ver essa nova tendência da questão da inclusão e de trazer essas crianças, jovens e também adultos para a questão educacional. E o meu segundo, não menos importante, talvez, mas é que eu também sou pai de uma criança autista, né? Aí conhece profundamente. E aí a gente conhece a causa. Os anseios, as dificuldades. Exatamente, né? Exatamente. É interessante. Bernardo, nós vamos assistir o depoimento de 2 fotógrafos que participaram, acho, contigo desse projeto. Vamos ver. Vamos lá. A
relação é uma relação diferente, né? Porque eu pude perceber durante o projeto que a relação de confiança ela vai acontecendo aos poucos, né? Então, assim, são crianças mais tímidas, muito sensíveis, inteligentes, mas depois que começa a engrenar o projeto, o resultado foi legal. Conscientização começa comigo, eu não tinha consciência nem do número de pessoas que estão nessa situação e eu tenho muito que aprender. Veio para mim essa informação, tudo que eu tenho que aprender ainda, que é o bom da vida, tudo que a gente ainda tem que aprender, o que é o mais gostoso, e ele me mostrou isso. Como eu tenho que saber das coisas ainda, como eu não sei nada desse mundo, como eu tenho que saber dessas pessoas para alcançá-la. E a minha busca é essa, minha busca é o ser humano, e essa criança, esse ser humano, veio me dizer como eu ainda tenho que buscar. Muito. É bem impressionante. Interessante a fala dessa fotógrafa e bastante tomada pela emoção, inclusive, né? O Bernardo, você acredita que o tema autismo ainda é pouco falado na sociedade? Pouco discutido, não? É pouquíssimo pouco discutido. Pouquíssimo pouco discutido. Por que você acha que é? Que, na verdade, ele ainda é revestido de um certo preconceito, né? São crianças que efetivamente ainda têm algum tipo de transtorno, têm dificuldades, déficit de comunicação, déficit de atenção, déficits sociais, e a gente tem tido assim, uma série de obstáculos na questão da própria inclusão, né? Então é uma batalha bastante árdua, bastante difícil para que as pessoas entendam as características do autista, e a partir daí consigam entender efetivamente como se deve proceder a inclusão, né? O que você acha que seria necessário assim, para que fosse disseminado mais esse conhecimento justamente sobre o autismo? A gente tem que desmistificar o tema, eu acho que isso é fundamental, e a gente tem que levar a maior quantidade de conhecimento possível às pessoas, porque o preconceito ele é eliminado com conhecimento. Com conhecimento. Com conhecimento. Então, a partir E convivência, né? Exatamente. Quando você conhece as causas, quando você conhece a questão do autismo, como deve proceder, como não deve proceder, quais são as terapias que são utilizadas, quais as técnicas que você utiliza para abordagem, etc, você desmistifica a questão e desmistificou, acabou o preconceito. Existem vários graus de autismo? Existem vários graus de autismo, então nenhum é igual ao outro, né? E aí, agora na última classificação então foi definido que são transtornos do espectro autista, ou seja, dentro de um espectro autista são caracterizadas alguns tipos de déficit, né? Social, de comunicação, de interação social, e aí você tem até uns casos mais crônicos e outros mais leves. Perfeito. Tem um depoimento de uma mãe de um garoto autista, né? Vamos ouvir. É uma habilidade inata, porque ele aos 2 anos já dedilhava no piano. 2 aninhos nós já temos fotos dele. Então está cantando. Ele mesmo consegue se acompanhar, toca vários instrumentos, né? É chamado até como homem-banda, né? Porque ele toca a guitarra, o violão, o baixo, faz a percussão, teclado e outras vozes, né? A questão do vocal ele mesmo faz, o próprio. E o fato de estar ali está sendo, eu creio, sabe, uma oportunidade de muito valor. Não sei nem descrever, de acordo com a minha limitação, eu não tenho capacidade nem de dar um nome a isso, apenas de muito importante. Né? A própria foto, né? Eu estou muito grata por essa oportunidade, pelo que está acontecendo na vida do meu filho. Muito bacana, muito bacana. O Bernardo,
qual o teu maior objetivo em relação a essa exposição? O meu maior objetivo é dar um pequeno passo no sentido da conscientização, né? Com o apoio de todas as pessoas, as pessoas que se envolveram nesse projeto, são pessoas que efetivamente estão lutando e estão rompendo barreiras em relação à questão do preconceito. Quando se falou assim, olha, eu quero montar uma exposição de fotos de meninos, meninas, jovens, autistas, qual foi a reação das pessoas? A gente, assim, acho que quando você partilha um sonho, é que você acaba fazendo com que as pessoas do seu entorno acabem sonhando junto com você, né? Certo. E a gente acabou sonhando junto, as pessoas sonham e também vão colocando as suas ideias, as suas perspectivas, e acabou que talvez se a minha ideia inicial fosse em 5 e a gente chegou nos 50, foi porque todo mundo que chegou foi agregando, e esse sonho se transformou nessa coisa bonita que é a exposição. Do seu entorno a mais próximo do seu entorno, sua esposa, não é? E certamente você trocou muita ideia com ela sobre essa exposição. Com certeza, com certeza. Vamos ouvir um depoimento dela sobre o filho de vocês e sobre esse assunto. Ver uma exposição como essa, o meu filho participando, filho de amigos participando, é realmente gratificante, no estilo de saber que sempre tem alguém, ou não só o meu esposo, mas toda essa parceria que envolve, que é mostrar algo novo para a sociedade, quebrar certos paradigmas, né? Que nós estamos precisando mostrar e quebrar paradigmas e dizer o seguinte: a inclusão existe, basta você querer, olhar com outros olhos. Então, acho que a exposição de fato relata isso. Ela mostra cada um na sua vida, fazendo exercício como qualquer outra criança, mostrando no sorriso, mostrando as suas habilidades, que apesar do tal diferente, eles são especiais na sua essência. Caramba, agora te perguntar, eu ia te fazer outra pergunta, mas diante do que eu vi aqui, sua esposa tão empolgada com essa exposição, teu menino ali super empolgado, vocês pretendem levar essa exposição a outras cidades ou ela ficou restrita a Florianópolis? Eu acho que eu vou ser repetitivo, me desculpa, mas é aquela história do sonho. Então a gente começou assim, vamos fazer a exposição em Florianópolis, aí as pessoas já viram, então já estamos levando para Blumenau, e Criciúma, Itajaí, Balneário Camboriú. Então aquele projeto que a gente imaginou que ia ser... Que era uma coisa local, muito restrita, né? E restrita, virou uma exposição itinerante. Olha só, que espetáculo. Bom, você vai me dar uma licença, nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar conversando sobre sua exposição, tá ok? Será um prazer. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e o tema hoje, Exposição Autismo em Foco. Nosso convidado, Bernardo Knabem, que é o idealizador do projeto. O Bernardo, quantos fotógrafos participaram desse projeto e quantos modelos tiveram, né? A gente teve a participação de 5 fotógrafos, a Adriana Fister, o Caio César, o Hermes Bezerra, o Rodrigo Sambaqui e o Fernando Viladino, a qual também já deixo aqui meu eterno agradecimento, porque de maneira voluntária emprestaram todo esse olhar artístico e fundamental à exposição. E eles fotografaram então 2 grupos, 2 projetos de inclusão, né? Um que é na parte da natação e outro que é o projeto Surf Azul. E também fotografaram... Muito lindo esse projeto Surf Azul. O Surf Azul é fantástico, né? Aqui realizado. Estiveram conosco no programa anterior. E eles também foram fotografados.
e depois mais 3 crianças também, sempre dentro de atividades terapêuticas, né? Que o foco da exposição foi fotografar essas crianças, os 2 grupos, nas suas atividades terapêuticas. E eu acho que os fotógrafos, eles foram extremamente felizes exatamente nisso. Eles conseguiram captar a sensibilidade, né, das crianças. A sensibilidade das crianças na transposição das suas limitações. E então eu acho que isso coroou com pleno êxito essa exposição. Muito interessante. Você tem planos para novos projetos com esse mesmo tema? A gente, sou bem sincero, quando a gente começa uma caminhada, quando a gente começou essa exposição, a gente literalmente não sabia no que ia terminar. E o troço acabou bem maior do que a gente planejou inicialmente. Extrapolou tudo que Extrapolou imaginava, qualquer né? perspectiva. E a gente, literalmente, a gente já tem a consciência de que a gente está subindo uma escada. Entendeu? Onde essa escada vai dar, a gente não tem a menor ideia. Mas a gente vai continuar subindo. Que bacana. O Bernardo, você certamente deve ter ficado bastante emocionado vendo as fotos do seu filho. Você chegou a participar dessas fotos, que ele também foi um dos modelos, né, dessa exposição, né? Foi. Não, eu não participei, não queria alterar lá o comportamento dele, né? Então não queria influenciar também não inibir ele também, não né? inibir, então deixar o trabalho realmente do fotógrafo fluir de uma maneira bastante exitosa, né? Bastante assim. tranquila. Bom, já que estamos falando do teu menino, eu queria que você comentasse, nós temos algumas fotos dele, queria que você comentasse essas fotos, é possível? Com certeza, isso é uma das terapias. Essa é a primeira, né? Essa é a primeira. Que nós temos. Ele está subindo uma escada. Na verdade, ele faz uma das terapias que ele faz, é uma terapia que contempla a ginástica olímpica, né? Então trabalha a parte de equilíbrio, de transposição de circuitos, né? Então trabalha bastante a parte vamos falar assim, de ginástica olímpica, obstáculos, transposição de obstáculos, superação de obstáculos. Então aí ele está numa dessas atividades. Numa das atividades. Aquela pessoa mais ao fundo é o personal dele. E essa? Essa daí é uma... Dá para ver lá no meio. Dá para ver ele lá no meinho lá. É uma das... Que objeto que é esse? Que são espumas. Espuma? São espumas, né? Que amortecem a queda. Certo. Então ele faz o circuito, fica na plataforma, e aí quando ele chega na plataforma ele tem que se atirar, se jogar. E aí ele gosta bastante quando ele chega, fica lá, porque aí... A cereja do bolo. A cereja do bolo é o prêmio, então completou o circuito, tem o direito de pular. Bacana. Vamos para a próxima ali? É a hora que ele vai saltar ali? Esse aí é uma das plataformas então, que ele está preparando para pular. Mas naquele local que ele já está... Naquele local onde tem a coisa. Então ele já está concluindo aí o circuito. Essa daí é uma atividade de natação, ele está aí treinando já com a pranchinha e treinando aí o seu nado costa. Nado costa? Tá aí. Faz parte do desenvolvimento deles, né? A gente também trabalha a questão da natação e tem... Natação é tão interessante para criança autista, né? A água, né? Por que será? Assim, eles gostam tanto da água? Eles gostam, assim, tem alguns que gostam de água e outros que não gostam de água. Mas uma boa parte gosta, A grande maioria gosta muito de água, né? Tem casos assim, de crianças que gostam de tomar banho assim, de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas. Parece que isso traz uma tranquilidade para eles, engraçado isso. Porque na verdade a gente não tem assim uma definição de comportamento assim. Então, por exemplo, às vezes o quadro clínico de determinados transtornos a gente tem o autismo como transtorno, ele não é uma doença, né? Mas alguns transtornos eles são muito claros, muito definidos. O autismo não, né? Então, você tem criança que é verbal e você tem autista não verbal. Tu tem autista que consegue fazer determinadas interações sociais e outros que não conseguem fazer interações sociais. Tem outros que têm um tipo de demanda e outros não têm esse tipo de demanda. Então, eles são muito específicos, né? Tem mais alguma foto? Não? Mas então vamos escutar o depoimento do fotógrafo, que fez as fotos com o teu filho. Vamos lá. Qualquer profissão, eu penso cada vez mais isso. Qualquer profissão, a gente não está numa profissão, a gente não escolhe uma missão só para ganhar dinheiro, né, e para pagar as contas.
a vida seria muito medíocre se a gente fizesse só isso, né? Eu acho que, seja você, sei lá, diretor de uma grande empresa, ou o cara que serve o café na padaria, ou um fotógrafo, ou um escritor, qualquer ofício, isso tem que, em alguma medida, melhorar o mundo como um todo, para além do seu umbigo, né? Às vezes a possibilidade de fazer isso é limitada, às vezes mais, às vezes menos, mas acho que a gente tem que caminhar nesse sentido sempre. O autismo, ele é cercado de muito preconceito, como é também outros tipos de deficiência. E há um trabalho muito específico em cima do autismo, para que se abram essas portas, que as pessoas conheçam um pouco melhor e mais profundamente. Eu tive a oportunidade de conviver bastante com um grupo de familiares de autistas, e a gente viu como era ignorante em relação a isso, sabe? Depois que a gente passou a conviver, a gente passou a sentir que não era nada daquilo que a gente imaginava, sabe? Uhum. Que um autista é uma pessoa quase normal. Ela tem algumas coisas que nós normais não temos. Mas é uma pessoa que desenvolve sua inteligência, suas capacidades, tudo normal, como outro qualquer. Isso. É uma questão de integração e de entendimento. Essa exposição, você entende que ela contribui de alguma forma para que as pessoas enxerguem esse outro lado que a gente que normalmente não enxerga? Essa é o objetivo também principal dessa exposição, é levar para as pessoas essa consciência, dizendo que as crianças com um transtorno de desenvolvimento, seja do espectro autista ou algum outro tipo de transtorno de desenvolvimento, elas podem ser acolhidas também, ser contempladas e serem inseridas dentro do seio da sociedade, onde os neurotípicos, né, vamos falar em uma linguagem um pouquinho mais técnica, então, onde as outras pessoas ou crianças neurotípicas estão. E a criança, e quando esse processo de inclusão se dá de uma maneira correta, as crianças, elas são originalmente inclusivas. Originalmente elas são inclusivas. Então, se a gente conseguir potencializar dentro do processo educativo, com que essas crianças efetivamente vejam, elas percebem o diferente, entendeu? Mas elas não excluem. Uma normalidade, né? E quanto mais a gente conseguir trabalhar no processo educativo, para que elas, em percebendo isso, elas incluam, elas aceitem, elas tornem isso dentro de uma normalidade, a sociedade vai ganhar de uma maneira muito melhor. Esse dia eu estava comentando com um amigo meu sobre uma situação, e ele o filho dele tem uma criança que é cadeirante na sala dele, na sala de aula. E quando então estavam ele, o filho, com a mãe, programando como é que fariam as questões da comemoração do aniversário no salão de festas do prédio, ele chegou e lembrou a mãe. Assim, mãe, nós temos que pensar, porque eu não sei se a cadeira do meu amiguinho entra no banheiro do salão de festas. Isso significa para nós o quê? Isso nos direciona para que sentido? Quando essa criança vai convivendo com isso e tem essa percepção desde cedo, desde novo, ele não cria o preconceito, ele encarar com naturalidade. Com naturalidade, entendeu? Então já vai fazendo parte da vida dela e os números efetivamente, não só de crianças autistas, mas de transtornos de desenvolvimento, eles vêm crescendo assustadoramente. Eu não vou entrar na seara científica do porquê disso, mas uma das questões é que antigamente essas crianças eram efetivamente postas à margem da sociedade, as famílias não iam nos cinemas, as famílias não levavam uma criança autista num restaurante, isso acontecia às vezes com pessoas, com crianças, com jovens com síndrome de Down, por exemplo, né? Essas crianças, era uma comunidade, vamos falar assim, que era segregada dentro da sociedade. Verdade. E hoje não. Hoje elas são inseridas, existe tratamento, você busca um tratamento, você assume, fala, não, meu filho é autista, meu filho é Down, meu filho é isso, ele tem tal transtorno. E tem uma convivência e tal, bem mais tranquila. E faz uma inserção e uma inclusão mais correta. Bernardo, né? Nós temos mais um depoimento? Vamos ver aqui. Para o Heitor está sendo um ganho muito grande, o Heitor adora o mar e ele se sente super bem no mar. E é uma forma de ele se sentir incluído, né? De ele estar fazendo uma atividade como qualquer outra criança.
é uma emoção, na verdade, né? A gente vê eles podendo participar de várias atividades. São crianças, na verdade, né? O autismo é só uma característica. Acima de tudo, são crianças se divertindo, brincando, andando a cavalo, fazendo ginástica. É muito bonito vê-los, assim, e a gente fica muito emocionado, né? Muito bacana aí, mais um depoimento de uma mãe, né? Se vendo realizada aí com a participação aí dentro desses projetos todos tão bonitos. Quando você percebeu que o seu filho era autista? Na verdade, quando começou com 2 anos, 2 anos e meio, já bem logo aí não veio a linguagem, porque ele é do espectro autista e ele é não verbal, aí um déficit social, ele começou a se isolar das outras crianças, a gente começou a buscar algum tipo de orientação e um diagnóstico mais preciso. Né? E na sua cabeça, como é que você resolveu isso? O primeiro momento é muito difícil para os familiares, né? Para a família de uma maneira geral. Até porque não conhece também. Não conhece, aí o desconhecimento, como é que vai ser, etc, etc. E aí realmente, superado aquele primeiro momento, arregaça as mangas e vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar, porque não adianta muito a gente ficar olhando para trás e chorar o coisa. Vamos fazer. E hoje eu digo, é uma experiência realmente fantástica, é uma experiência de superação, né? a gente parece que pega mais amor ainda pelo filho, né? Por causa desse envolvimento, acho que mais profundo ainda, né? A gente acaba, eu não vou dizer mais amor, mas a gente realmente fica mais envolvido. A gente fica mais envolvido, acaba advogando, trabalhando com algumas outras causas. E a gente, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto mãe, a gente desenvolve algumas habilidades, algumas competências diferenciais e que tornam a gente realmente um pouquinho melhor. Bernardo, nós vamos terminar o programa e eu queria te deixar à vontade para as últimas considerações. Eu só queria agradecer realmente a oportunidade de conversar um pouquinho com você sobre a questão do autismo, convidar a todos os nossos telespectadores que, em conhecendo, sabendo que a exposição estiver passando aí pela sua região, pela sua cidade, não deixe de assistir, participar, porque realmente ficou uma experiência realmente muito, muito, muito bonita. E é uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais de perto, né? Com certeza. Eu conversei com o Bernardo Knabem, que é o autor da exposição Autismo em Foco. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que lhe agradeço. E eu espero a sua audiência no próximo programa, viu? Um grande, forte abraço e até lá.